Olá, eu sou a Amanda, estamos começando mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre competências socioemocionais no mercado de trabalho, para você ser um profissional diferenciado, para você mostrar qual que é a sua capacidade, que você vai ser inovador, que você vai ser imprescindível para a sua organização, para a sua empresa, e o que vão te valorizar, vão te promover e vai te trazer como um profissional diferenciado. Então vamos começar o nosso assunto, né? Vou colocar aqui o nosso comentário, fixar o nosso tema. Oi, Gabi, seja bem-vinda. Hoje vamos falar sobre competências socioemocionais. Na última live a gente falou um pouquinho sobre inteligência emocional e eu continuo agora o assunto como competências socioemocionais. E vocês vão entender um pouquinho o que uma coisa puxa a outra, tá bom? Então, novamente me apresentando para quem estiver aí, eu sou a Amanda, sou psicóloga, sou professora aqui do EADélia, sou coordenadora do ensino à distância. Qualquer coisa, se vocês tiverem uma dúvida aqui sobre os nossos cursos, mandem pra gente. A gente tá aqui, nosso time que faz live aqui é o mesmo time que responde vocês nas redes sociais, que responde vocês no WhatsApp. Sejam todos bem-vindos. Uma boa sexta, então vamos lá, pessoal. Bom, competências socioemocionais, né? A gente precisa entender o que significa esse palavrão enorme aí, né? Competências socioemocionais. Então, a gente vai falar de competências sociais. Então, é aquelas competências interpessoais da sua relação com o outro, da relação com o seu ambiente, seja dentro da sua casa, seja profissional, seja na sua faculdade, no seu curso, qualquer ambiente que exija habilidades sociais para você estar interagindo com essas pessoas, para você manter um relacionamento saudável, um relacionamento bacana e um clima, uma atmosfera bacana. E aí a gente lembra do clima organizacional, da cultura organizacional, quando a gente vai falar de mercado de trabalho, de empresas e organizações, né? Então, a gente está falando aí de habilidades sociais. E o que é esse emocionais que vem depois quando a gente fala socioemocionais? Tudo isso junto, né? São as nossas habilidades emocionais. Então, as emoções... Lembra que eu falei na última live, a gente conversou um pouquinho sobre inteligência emocional e eu expliquei para vocês como que surgem algumas emoções e sentimentos na nossa vida, né? Que eles são resultados da nossa história, das nossas vivências. Então, vão acontecendo coisas ao longo da nossa vida que a gente identifica, por exemplo, aquilo me causa uma frustração, aquilo me causa um medo, uma pressão no trabalho, por exemplo, me causa uma angústia muito grande, então isso é um gatilho e eu reajo de uma forma. E essa reação, essa forma de reagir, que é justamente as emoções. Tá? Então, quando a gente está falando de habilidades emocionais, a gente está falando de recursos emocionais que ao longo da sua vida você foi pegando como forma de você agir, como forma de você reagir a emoções difíceis, como medo, frustração, angústia, estresse, né? Então, todas essas habilidades aí que a gente pode chamar, então, de competências socioemocionais. E aí, vamos juntar um pouquinho pra gente entender. Na última live, na sexta-feira passada, eu falei para vocês dos 4 pilares de inteligência emocional, né? Vamos relembrar, então. O primeiro pilar da inteligência emocional é o autoconhecimento. O segundo é a autogestão, o terceiro é a empatia e o quarto é o gerenciamento de relacionamentos. Eu falei para vocês que esses 4 pilares de inteligência emocional é o que agora as empresas, as organizações estão aí buscando, né? Como o diferencial, é o que a gente chama no mundo de gestão de pessoas de o profissional do futuro. O profissional do futuro é esse profissional que tem essas habilidades, que tem essa inteligência emocional, que desenvolveu e ainda desenvolve, lembrando que é um processo contínuo, né? Um processo que a gente vai estar aí se desenvolvendo até o dia que a gente morrer.
Então é um processo eterno, contínuo, da gente estar buscando evoluir sempre. Então esse profissional do futuro é o profissional que aí busca desenvolver essas habilidades de inteligência emocional. Então quando eu falei para vocês desses 4 pilares de inteligência emocional, a gente pode agora evoluir no nosso assunto, pegando esses pilares e falando que a inteligência emocional, ela pode ser dita como habilidades, né? Então a gente pega essas habilidades aí de autoconhecimento, de autogestão das emoções, autogestão do tempo, a gente pega empatia, pega gerenciamento de relacionamentos, né? Um relacionamento interpessoal com outra pessoa, pega o autoconhecimento, que é o seu relacionamento intrapessoal, então é com você mesmo. A gente pega todas essas habilidades e aí a gente junta com a habilidade de conseguir se adequar ao meio. Então, se adequar o seu comportamento, adequar as suas emoções, adequar a forma como você lida com as coisas no seu contexto social. Então, todas essas habilidades que eu falei aí, emoções, o jeito como você lida, a forma como você se relaciona, habilidades sociais, mais a habilidade de se adaptar ao ambiente, ao contexto, né? E aí, de novo, é o contexto do seu trabalho, é o contexto da sua equipe de trabalho, é o contexto da sua casa, com seu parceiro, com sua parceira, é o contexto com a sua família mais ampla, é o contexto com seus amigos de fim de semana, no churrasco, no barzinho, né? Então, essa capacidade de você pegar suas habilidades sociais e alinhar com o contexto social que você tá e manter isso de uma forma correta, né? É um jeito de que você, então, está desenvolvendo as suas competências socioemocionais. Então, quando a gente fala aí de competências sociais e competência emocionais. Vamos ver aqui o que a Gabi está falando. Uma colega de trabalho uma vez me falou que o mundo corporativo é cruel. Como lidar com isso? Olha, Gabi, perfeito. É justamente o que a gente está falando aqui, né? E é por isso, é justamente por essa questão que você traz, que a gente fala que, então, o profissional que tem inteligência emocional e o profissional que desenvolve as suas competências socioemocionais é o profissional do futuro. Porque realmente a gente sabe, né, que tem empresas, tem organizações que é muito difícil de se trabalhar. Seja por questões de uma alta pressão, por questões de uma alta competitividade, sabe aquelas empresas que, por exemplo, trabalham muito com metas, trabalham com comissões, existe uma competitividade muito grande, que isso aí traz um estresse ocupacional, né? Não sei se você estava com a gente na live que eu falei sobre burnout, que é o estresse ocupacional, então diversos estados emocionais, comportamentais e físicos a nível de doenças mesmo, que podem ser ocasionadas diante do estresse ocupacional, do trabalho, né? Então um ambiente que é muito cruel, um ambiente que a gente fala que não desenvolve os 4 pilares da inteligência emocional, é um ambiente que não tem uma visão, um clima organizacional, uma cultura organizacional que seja acolhedora, que seja empática e que seja estável, né? Pensando no bem-estar, da saúde mental dos seus colaboradores, é um ambiente que de fato adoece. Então, o mundo, eu não sei se a gente pode generalizar, né, como o mundo corporativo, de uma forma geral, como sendo cruel. Mas sim, muitas empresas, e empresas grandes às vezes, né, que trabalham aí com uma certa questão de pressão, questão de competitividade, ou que tem uma liderança que a gente pode chamar de uma liderança autoritária, né, que não tem espaço para o diálogo, uma liderança que não é empática, que não escuta, que não acolhe realmente as necessidades, né, dos seus funcionários, é uma empresa que pode adoecer realmente, tá? Então, o que você pode fazer para lidar com isso, Gabi? E aí é o nosso tema de hoje, e é interessante também, depois se você puder, você entrar aqui no nosso IGTV, tá? Salva a live de inteligência emocional que eu fiz na sexta-feira passada, e lá nessa live eu falei bastante desses 4 pilares, né?
que são pilares que basicamente uma forma de você trabalhar a sua saúde mental para que você esteja estável, independentemente do seu ambiente de trabalho. Mas a gente sabe que é sempre bom a gente buscar um ambiente de trabalho que não seja adoecedor, né? Um ambiente que esteja aí alinhado com os nossos princípios, os nossos valores, né? O nosso propósito de vida dentro do mercado de trabalho, tá bom? Então, mas vamos lá. Então, eu tô falando para vocês de competências socioemocionais, né? Então, pra gente lidar com essas dificuldades que surgem, e a gente pode até falar, quando a gente sai aquelas reportagens de as 5 melhores empresas para trabalhar no Brasil, né? Não sei se vocês acompanham, mas sempre sai, normalmente, essas reportagens, principalmente no final do ano ou no começo do ano. Sempre saem em sites de gestão de pessoas, de carreiras, de coaching, saem as 5 melhores empresas para trabalhar do Brasil, as 10 melhores empresas para trabalhar no mundo. O que essas empresas têm que fazem elas serem as melhores empresas para se trabalhar? Que são empresas, né, que estão aí mostrando que os seus funcionários estão satisfeitos. São empresas que trabalham justamente os pilares da inteligência emocional e trabalham com uma cultura organizacional que favoreça as competências sociais dos seus colaboradores. Então, empresas que são assim, são empresas que fazem os seus colaboradores crescer. E quando a gente está falando até mesmo de uma pessoa que no momento está desempregada, ou está entrando no mercado de trabalho, está buscando uma recolocação, qualquer pessoa, né? Como que a gente lida com essas adversidades? Porque até essas melhores empresas vão existir momentos difíceis. Porque isso é natural da vida do ser humano, é comum, né? Até quando a gente tá num relacionamento, por exemplo, se você tá com a sua namorada, com o seu namorado, com o seu parceiro, né? Vai ter momentos muito agradáveis e que vocês vão estar bem, e vai ter momentos que vocês vai ter ali uma briga e vão ficar meio chateado um com o outro, vai ser períodos difíceis. E como que a gente lida com esses períodos difíceis? O que a gente precisa para a gente se manter estável e se manter numa inteligência emocional, né? Para a gente ter essas habilidades sociais. Então, como eu falei para vocês, as emoções, a forma como a gente reage, os gatilhos, né, que trazem essas emoções um pouco mais fortes, que às vezes nos desestabilizam, tiram o nosso equilíbrio emocional, são coisas que a gente adquire ao longo da nossa vida. Então não significa, por exemplo, que alguém tem uma intolerância à frustração, ou que a pessoa ela é muito difícil, ela tem, que nem a gente chama às vezes, temperamento forte, né? Significa que ela nunca vai conseguir ter uma estabilidade emocional, que ela vai conseguir ter um equilíbrio emocional. Sim, as habilidades sociais e habilidades emocionais a gente trabalha ao longo da nossa vida. Então a gente vai aprimorando a forma como a gente lida com essas coisas. Então quando eu tô falando de competências socioemocionais, eu tô falando dessas habilidades sociais que a gente pegou, alinhada a um contexto novo que a gente tá. Então, se a gente fala aqui nas nossas lives, normalmente sempre sobre o mercado de trabalho, né? Então vamos falar sobre as competências socioemocionais no mercado de trabalho. E por que essas habilidades fazem você desenvolver essas habilidades, fazem você ser um profissional aí que é o profissional do futuro, é o profissional que as empresas estão de olho, né? Vamos pensar a partir do que eu falei da inteligência emocional, tá? Então, esses comportamentos, esse sentimento, essas atitudes, tudo isso que você relaciona, né, são coisas que você leva para o seu trabalho. A gente sempre costuma falar que, por exemplo, não se leva coisas pessoais pro trabalho. Então, se você tá com um problema na sua casa, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com a sua mãe, né, não se leva esse problema em si pro trabalho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não vai ficar falando, não vai ficar desabafando, não vai ficar, né, fazendo terapia com colegas de trabalho, não vai ficar falando pro seu chefe como que tá difícil, né? Você não vai levar, mas nós somos seres biopsicossociais. Isso quer dizer que nós temos aí diversas amplitudes, né, que a gente pode falar da nossa vida. Nós temos dimensões da nossa vida biológicas, físicas, né? Nós temos sociais, que é com o outro, com a interação com o outro, e nós temos emocionais, que é de dentro da gente, a nossa relação intrapessoal, como que a gente lida com a gente mesmo.
E muitas vezes a gente tá numa descarga emocional tão grande, tão forte, que a gente realmente não consegue separar, né, o que a gente fala do pessoal do profissional. Então a gente é um dia, por exemplo, no nosso trabalho que a gente fica mais, a gente não consegue manter o foco, a gente fica distraído, a gente não consegue prestar atenção em alguma coisa, fica agitado, fica com ansiedade, fica olhando o relógio. Isso tudo atrapalha no nosso trabalho, né? Isso tudo interfere nos resultados do nosso trabalho. Perdão. Então, quando a gente está falando aí de competências socioemocionais, que a gente vai trabalhando ao longo da nossa vida, eu posso falar várias competências. Eu poderia aqui elencar para vocês 30 competências socioemocionais, que são as competências mais procuradas, né, as empresas mais procuram profissionais com essas competências, né, que trabalham essas competências. Mas eu lembro, por causa de tempo, né, e a gente pode aí depois estender, quem sabe numa outra live a gente estende aí o nosso assunto. Mas eu elenquei aqui para vocês 5 competências socioemocionais que são as competências que são mais visadas. E quando eu falo visadas, eu falo que são aquelas competências que quando você está num momento de um processo seletivo, uma entrevista, principalmente uma dinâmica de grupo, tá, gente? Muitas pessoas fazem dinâmicas de grupo achando que você precisa mostrar o que o recrutador quer ver. E muitas vezes, quando você está fazendo isso, você está desempenhando um papel. E quando você desempenha um papel, você não está sendo você. E aí, de repente, você pode perder uma vaga justamente porque você não foi você. E o seu perfil era o perfil adequado. Mas o que você quis mostrar talvez não era adequado para o perfil. Então, quando a gente está falando de competências socioemocionais que são aí mais visadas pelas empresas, mais olhadas, a gente está falando também das competências socioemocionais e das habilidades sociais e emocionais, né? Inteligência emocional. A gente está falando que os recrutadores estão vendo vocês durante as dinâmicas de trabalho, as dinâmicas de grupo, durante a prova, até quando você está fazendo uma prova, o recrutador pode estar vendo como que você está fazendo essa prova, se você se mostra ansioso ou não, se você está lidando bem com o nervosismo de ter várias pessoas na sala e de repente mostrar isso, uma competitividade maior. Tudo isso é olhado no processo seletivo. Então, a gente consegue, enquanto recrutador, observar como que está o desenvolvimento das competências socioemocionais desse candidato a uma vaga já no processo seletivo, já na entrevista, já nas dinâmicas de grupo e até mesmo nas provas. E aí, quando você entra dentro da empresa, você conseguiu entrar e você está ali naquele seu contrato de experiência. Aqueles 3 primeiros meses, eles são cruciais para a liderança, né, que está acima de você, quem vai estar te avaliando, não só enquanto trabalho técnico, mas enquanto comportamental, vai estar avaliando as suas competências socioemocionais. Então, por isso que eu digo para você que isso é o diferencial. Que isso que é o que vai trazer. Porque lembra que quando eu falei lá na live de que a pessoa pode ter o melhor currículo e pode ter a melhor faculdade do Brasil e o melhor curso e olha tudo isso. Mas quando ela chega para colocar em prática as coisas não funcionam. Porque ela tem toda aquela teoria, mas ela não tem competências socioemocionais para lidar, às vezes, com a pressão do trabalho, para lidar, às vezes, com a resolução de problemas que exige aquele trabalho, né? Então, não tem a prática, a habilidade e não tem a relação intersocial que a pessoa precisa desenvolver para estar trabalhando ali. E aí, a gente está falando de competências socioemocionais, a gente está falando de dia a dia, gente. A gente está falando de todos os dias. E aí, a gente pode aumentar aqui o nosso olhar, porque a gente está falando de todos os dias, a gente está falando das nossas discussões em casa, a gente está falando das nossas brigas com os amigos, nós estamos falando, né, de todo um contexto social. E aí lembra que eu falei para vocês, competências socioemocionais são as nossas habilidades sociais, é tudo aquilo de inteligência emocional que a gente tem e desenvolve somado ao contexto social que a gente está inserido. Então, o contexto social de mercado de trabalho exige que tipos de competências socioemocionais?
Então vamos lembrar aqui, eu trouxe 5 para vocês, mas antes de começar a falar das 5, eu queria falar qual que é a chave que a gente sempre fala aqui. É muito difícil que você consiga desenvolver qualquer competência socioemocional, que você consiga desenvolver qualquer aspiração que você tenha a nível de inteligência emocional, se você não trabalhar o autoconhecimento. Tá? O autoconhecimento é a chave para você fazer o que eu falei, conseguir reconhecer as suas emoções, conseguir reconhecer quais são os seus gatilhos. Então, o que te causa estresse, o que te causa euforia, o que te causa alegria, o que te causa produtividade. Algumas pessoas em trabalho de alta pressão ou alta competitividade, elas se sentem mais produtivas. Então, essa pressão dá um gás para ela, acende um fogo que ela consegue trabalhar e ela vê as coisas claramente e ela trabalha melhor. Para outras pessoas já não, para outras pessoas o trabalho em alta pressão, em alta competitividade é muito desgastante, então traz um estresse para essa pessoa e essa pessoa não consegue desenvolver um trabalho bem, como se ela desenvolveria se ela estivesse mais tranquila. E tudo bem, né? Um não é melhor que o outro, tudo bem, existem os perfis comportamentais, os nossos perfis profissionais e que você busque uma vaga que se adapte, né, a isso que a gente chama das reações emocionais e dos seus propósitos, seus valores, tá bom? Então a gente tem que sempre começar pelo autoconhecimento. O autoconhecimento vai te mostrar quais são as suas emoções, quais são os gatilhos, como você reage em determinada situação. E aí, com essa clareza, você consegue, por exemplo, quando você entra numa situação de pressão, uma situação de estresse, você consegue ter a clareza de como que é a melhor forma para você reagir, qual que é o melhor jeito para você reagir, tá? Então, o autoconhecimento é o que a gente chama de que é o que vai te colocar o óculos, tá bom? Então, você não vai conseguir desenvolver, é muito difícil que você consiga desenvolver realmente competências socioemocionais, se você não é difícil você ler um livro se você não tiver de óculos, por exemplo, se você necessita dele, né? Então, vamos pensar que é a chave para tudo, é a sua chavinha para você abrir a porta, para você entrar e começar a trabalhar em si mesmo, tá bom? Então, vamos lá. O que eu trouxe aqui para vocês, que é um pouco clichê, mas não tem como a gente falar, que é a grande palavrinha aí, né, do nosso século aí que a gente está vivendo. Todo mundo fala sobre isso e, de fato, é uma competência socioemocional extremamente importante e extremamente visada pelos recrutadores, extremamente visada nas lideranças das grandes organizações, que é a resiliência, né? A resiliência, não sei se vocês já costumaram ouvir a falar sobre resiliência, o que é isso, mas a resiliência, ela basicamente é a sua capacidade de lidar de uma forma estável, de uma forma alinhada, né, estável emocionalmente, de lidar com um problema. Então, a gente pode dizer que é uma forma de você lidar, de você se adaptar, de você resistir a, por exemplo, as pressões emocionais, né? Então, por exemplo, se é uma pressão, se é produtividade, se essas coisas são difíceis para você conseguir lidar com elas, passar por elas, né? E se adaptar a esse novo ambiente e se construir de uma forma produtiva diante dessas dificuldades que você enfrentou, isso é resiliência, tá bom? Então, é o lidar, é o passar por isso e é o se reconstruir, é o ressignificar essas dificuldades, tá bom? Então, por isso que a gente fala, por exemplo, que uma pessoa, quando ela tem muitas dificuldades na vida, ela passa por muitas situações difíceis na vida e ela tá ali sempre olhando, assim, um lado mais positivo, sempre olhando uma forma de resolver um problema, alguma coisa assim, a gente chama que é uma pessoa resiliente. O segundo ponto que eu trago aqui para vocês é o ponto, né, das competências socioemocionais, é a competência da criatividade, tá? Então essa é por exemplo, é uma competência que ela é muito visada quando a gente está falando de processo seletivo, né? Às vezes eles fazem um case, fazem algum projeto, algum trabalho, colocam você em dupla com alguém, colocam você em conjunto com alguém, né? E aí você precisa
trabalhar algum projeto, precisa trabalhar alguma coisa, e aí eles estão focando ali nessa competência socioemocional, que é a competência da criatividade. Né? Será que você tem criatividade? E para que a criatividade vai ser importante? A criatividade vai ser importante no seu dia a dia, lógico que depende de qual área que você está trabalhando e no que você trabalha, né? Qual que é o seu cargo, mas a criatividade ela é importante justamente na hora de resolução de problemas, né? Para você entender novas formas de lidar. Se você é um profissional que tem uma visão inovadora, então você é um profissional tem uma capacidade criativa muito boa, porque você enxerga novas formas de fazer as coisas e às vezes formas inovadoras e formas melhores, né, mais eficientes de criar e desenvolver projetos e desenvolver o seu trabalho no dia a dia. Então a criatividade aí é uma das competências que ela é mais olhada realmente nos processos seletivos. Então já pensa, se você está entrando num processo seletivo e você vai entrar, por exemplo, numa dinâmica de grupo, pensa que com certeza você tem que se mostrar como uma pessoa criativa, né? Porque realmente é isso que vão estar visando, a sua capacidade criativa. E aí quando eu falo se mostrar, não é você desempenhar um papel, mas é você ali procurar dentro de si, aí lembra que eu falei a chavinha do autoconhecimento, você procurar dentro de si aonde que está a sua criatividade, aonde ela se expressa. Ela se expressa na forma que você fala, ela se expressa na hora que você cria no papel, ela se expressa na hora que você está pensando, né? Existem várias formas de ser criativo. Então é você buscar dentro de você as competências que estão sendo necessárias naquele momento, tá? A nossa terceira competência socioemocional mais visada aí também é a colaboração, e de novo a gente entra na dinâmica de grupo, e aí a gente entra lá nos primeiros meses, quando você entra no trabalho, o seu líder aí, a sua liderança vai estar olhando a sua colaboração, principalmente se você está num trabalho em equipe, se é necessário que você interaja com outros profissionais, se o seu trabalho é um processo de rede, é um circuito, se você depende de outros, estar alinhado com outros profissionais, né, às vezes principalmente de outros setores, né? Então essa colaboração é uma competência aí, que aí a gente vai falar que é justamente da sua interação interpessoal, né? Então a forma como você interage com o outro, a forma como você mostra o que você precisa do seu trabalho, a colaboração que você precisa do outro, como você se mostra disponível ou não para outra pessoa, né? Como você apresenta o seu trabalho estando disponível ou não para outra pessoa, como você colabora de forma geral com a empresa. E aí a gente pode pensar em vários níveis, gente. A gente pode pensar realmente até naquela questãozinha de se você usa muito copos, por exemplo, copos descartáveis. Quantos copos você bebe durante o dia? Ou você é aquela pessoa que leva a sua canequinha ou que reutiliza o copo descartável? Isso você está colaborando com a empresa, né? Então, são pequenas coisas assim que também são olhadas quando a gente fala de colaboração. A colaboração não é só esse estar trabalhando alinhado com a sua dupla, com a sua equipe, com as pessoas do seu time, mas é uma forma de colaboração em todas as dimensões com a empresa. Tá bom? Então, a quarta competência é a ética. Não tem como a gente não falar de ética. Não tem como a gente não falar que todas as empresas, organizações e empreendedores buscam aí, né? Pessoas éticas que estão seguindo aí seja a ética do seu trabalho, né, os preceitos do seu trabalho, do seu cargo. Eu, por exemplo, eu sigo um conselho de ética da psicologia, né? Eu sou psicóloga formada em psicologia, eu tenho um conselho de ética para eu seguir, com diversos aí tópicos, diversas funções, diversos olhares e visões que eu sigo aí para eu manter a minha ética profissional. E aí, quando a gente está falando de ética, a gente está falando também que tanto o profissional ele precisa ter a sua ética de trabalho, então ser uma pessoa ética com o que ela está desenvolvendo durante o dia, e ser uma pessoa que segue aí a ética da organização. Então a organização sempre tem ali, né, os seus valores, a sua missão, e aí é seguir com esses preceitos éticos da organização e os seus preceitos éticos pessoais, tá bom? E para chegar na nossa última competência
socioemocional, que é uma das mais visadas também, né? As 5 mais visadas aí dentro do mundo das organizações, das empresas, né? Olhadas no processo seletivo e olhadas durante os primeiros meses do funcionário dentro da empresa. A gente pode falar da metacognição. Essa é uma palavrinha nova, uma palavrinha difícil. Tá começando a ser estudada agora, digamos, na área da pedagogia, né? Já tem um tempinho que estuda, mas ela tá começando a ser falada agora quando a gente fala de pedagogia. A metacognição é justamente você ter a habilidade de aprender a aprender, né? Então, o que isso quer dizer e por que isso é importante? Quando a gente está falando de habilidades sociais, né, a gente está falando muitas vezes de como você lida no dia a dia com o seu trabalho, de como você lida com as tarefas que você precisa fazer. E muitas vezes surgem, por exemplo, problemas, né? E uma competência que é muito olhada é justamente essa capacidade de você resolver problemas. Aí, ó, falei que ia falar 5 competências socioemocionais e já estou falando 6. Mas essa capacidade de resolver problemas, de resolução de problemas, é muito visada. E para você ter essa capacidade, você precisa ter a capacidade de aprender. Essa metacognição é o que a gente pode chamar de a sua capacidade de monitorar um problema, de você avaliar os recursos que você tem para lidar com esse problema e talvez, digamos assim, se você tem um problema que já apareceu antes, você já resolveu, ou seja, você já entende aquele problema, você já sabe como que funciona, você já sabe, você tem os seus recursos para você lidar com esse problema, né? E aí eu não estou falando só de um problema, por exemplo, teórico, de técnica de trabalho, mas posso estar falando também de um problema na sua relação interpessoal com o seu chefe, né? Posso estar falando de um problema que você tem de comunicação com o seu parceiro no trabalho, com a sua dupla no trabalho, alguém da sua equipe, né? Tudo isso a gente está falando de problemas de forma geral. Então, a capacidade que você... Eu já tive esse problema, por exemplo, já tive... me falaram isso, já meu último chefe me falou isso, eu não lidei muito bem, então isso foi um problema aí pra mim. E o que eu usei da última vez de recurso emocional para lidar com esse problema e resolver? Resolveu? Não resolveu. Vou tentar dessa nova forma. Então, essa capacidade de você avaliar qual é o problema que você tem e você renovar, você buscar uma nova forma de resolver esse problema e não ficar paralisado, por exemplo, tentei tudo que eu já sabia. Não dá mais, não tem mais como, né? Você buscar aprender, você buscar renovar, você se adaptar, você buscar novas estratégias para você resolver os seus problemas. Isso é o que a gente chama de metacognição, que, resumindo, é basicamente isso, né? É a sua capacidade de aprender a aprender, tá bom? Então, falei aí para vocês 5, 6, né, na verdade, 6 competências socioemocionais que são extremamente importantes no mundo do trabalho, que são muito visadas na hora do processo seletivo, que são muito visadas nos primeiros 3 meses ali de contrato de experiência, que são competências socioemocionais extremamente fundamentais para você que é empreendedor, que está abrindo o seu negócio, tá bom? E aí, te digo agora, então por que eu falo que esse profissional que desenvolve essas capacidades, esse profissional é um profissional do futuro, é o profissional que é visado, é o profissional que as empresas estão de olho e que quando elas conseguem esse profissional, né, elas tentam segurar esse profissional ao máximo, né? São profissionais aí que são muito difíceis de achar, na verdade, tá? Quando a gente está falando de mercado de trabalho, pessoas buscando entrar no mercado de trabalho ou se recolocar no mercado de trabalho, a gente tem uma gama de muitas pessoas com histórias diferentes, com vivências diferentes, né? E o que é muito difícil da gente achar são profissionais que a gente percebe que buscam sempre estar se desenvolvendo. E quando eu falo desenvolvendo, 2 questões. É o autoconhecimento, de novo, como sempre, a chavinha aí para tudo,
é o autoconhecimento. Então é aquele profissional que a gente percebe que ele busca estar sempre se conhecendo, sempre melhorando, estando em contato com as suas emoções, estando em contato com seus sentimentos, estando em contato com seus gatilhos, a forma como ele lida com isso, né? E é um profissional que está sempre buscando aí o seu desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Então, esse profissional que a gente percebe logo de cara, que está sempre buscando se desenvolver, buscando se aprimorar, buscando melhorar o seu autoconhecimento, o seu autodesenvolvimento, é um profissional que possui aí 4 características que a empresa coloca como aí chavinha de ouro, medalha de ouro nesses profissionais. Que a primeira coisa, que é o profissional que resolve problemas. Então, um profissional que tem aí uma competência socioemocional bem alinhada, que está com a sua inteligência emocional bem alta, ele trabalha em si mesmo, ele trabalha tanto no seu trabalho, nos seus conhecimentos técnicos, mas também trabalha consigo mesmo, trabalha, né, na sua forma de lidar com o mundo, com as suas próprias emoções, com as suas próprias dificuldades, né, com seus defeitos, né, pontos fracos que tem que ser trabalhado. Quando a gente fala desse profissional, são profissionais que resolvem os problemas. Então, é o profissional que tem ali um olhar inovador. E quando eu falo de resolver problema, não é só aquele profissional que surgiu um problema e aí ele precisa resolver e ele acha uma forma inovadora de resolver um problema. Mas é aquele profissional que já se precavê desse problema. Então, ele está se precavendo, então ele olha novas formas de fazer as coisas que ele faz para não ter ou não ocorrer nenhum problema. Então, é um profissional que já está à frente de alguma coisa que possa acontecer. Então, esse profissional aí de resolução de problemas, resolução de tudo, ele é um profissional que tem um olhar inovador, um olhar lá na frente, né? Então, é um profissional que as empresas, as organizações sabem que podem contar com esse profissional. Porque se na hora que a pressão bater, na hora que tiver alto, né, o estresse, esse vai ser um profissional que ele não só vai conseguir se manter mais estável, com uma visão clara e resolver um problema, como ele vai estar atento também a novos problemas que podem surgir desse primeiro. Então, ele já vai estar trabalhando nisso, tá? Então, é aí que eu falo que, por exemplo, é a primeira chave que trabalhar com a sua competência socioemocional vai trazer para você como um profissional aí do futuro, né? Oi, Clara, boa tarde. Bom, a segunda parte que a gente pode falar aí de diferencial, né? De trabalhar as suas competências socioemocionais vai trazer para você de diferencial é o fato da liderança, né? A gente fala muito de liderança e liderança, muitas pessoas querem subir de cargo, querem estar como líderes em algum setor, em alguma função, e é uma coisa um pouco mais de status, né? No sentido de eu subir de carreira, eu subir de nível, eu sou, né, isso. Mas, na verdade, exige uma certa responsabilidade, que com essa responsabilidade precisa ter várias competências socioemocionais aí, bem trabalhadas, bem alinhadas, né? Então, lembra quando eu falei na última live de inteligência socioemocional, falei, por exemplo, de autogestão, falei de gerenciamento de relacionamentos, falei de empatia, de escutar com empatia, de você ter uma liderança empática, uma liderança aberta para escutar o outro, para trabalhar junto. Então, esses profissionais que têm as suas competências socioemocionais bem trabalhadas, é um profissional que está buscando sempre se desenvolver, são profissionais que naturalmente vão ser ótimos líderes. Então, porque vão trabalhar com essas competências socioemocionais em si, como líderes, mas como também vão alavancar a sua equipe. Porque também são pessoas que vão estar trabalhando aí esses pilares dentro da sua equipe. Então, lembra quando eu falei ali que empresas que favorecem, né, um crescimento da inteligência emocional dos seus funcionários são empresas que trabalham os pilares da inteligência emocional? Então, quando é um líder que tem essa inteligência emocional, quando é um líder que tem suas competências socioemocionais bem trabalhadas, bem desenvolvidas, esse é um líder que também busca trabalhar isso na sua equipe. Então, de certa forma, é um líder
que puxa junto a sua equipe para esse alto padrão, para esse alto nível, né? Então não é aquele líder que fica, eu tenho um status disso e eu estou aqui em cima e eu mando e vocês fazem, mas é aquele líder que está junto, que traz junto os seus funcionários. Então por isso que trabalhar as competências socioemocionais faz de você um ótimo líder. E é isso que as empresas estão olhando. Para colocar alguém como liderança, lembra que eu falei ali, que é o dado da Career Builder, que trouxe que 75% dos gerentes das grandes empresas internacionais do mundo, né, preferem promover um funcionário que tem uma alta inteligência emocional e não uma alta inteligência do QI, lembra do coeficiente de inteligência que a gente falou? Que então os gerentes eles preferem promover um funcionário que tem uma alta inteligência emocional, porque eles sabem que quem tem uma inteligência emocional mais elevada, mais desenvolvida e busca trabalhar nisso, é um funcionário que vai estar trabalhando nisso na sua equipe também e que consequentemente vai estar trabalhando na organização como um todo, tá? Então são pessoas que são curiosas, são pessoas que são confiantes, são pessoas que são confiáveis, né? Então, quando a gente fala de trabalhar competências socioemocionais, a gente fala aí de que vai ser o seu diferencial para você se elevar dentro da empresa como um profissional realmente relevante naquela organização. Então, por isso é importante a gente trabalhar as nossas competências sociais, as nossas competências emocionais, a gente está buscando sempre se autoconhecer, sempre desenvolver os nossos processos emocionais, os nossos processos cognitivos, também além dos nossos conhecimentos teóricos, tá bom? É isso que vai trazer o nosso diferencial aí no dia a dia, na nossa empresa, no nosso fazer, na nossa constituição profissional. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Obrigada pela participação. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Fica ligado aqui sempre nos nossos conteúdos, a gente vai sempre estar trazendo alguma coisa aí para a sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional, tentando sempre trabalhar também essas competências socioemocionais. A gente costuma falar bastante sobre isso, sobre inteligência emocional no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam com a gente aí nos próximos dias. Um bom fim de semana, se cuidem, fiquem bem. Tchau, tchau, gente. Obrigada.